Ezequiel capítulo 22. Nós vamos ler o versículo 29 e 30. Ezequiel 22, 29 e 30. Ao povo da terra oprimem gravemente e andam roubando, e fazem violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Nesses momentos, nessa semana, na quarta-feira, eu não vim na igreja, porque o Senhor me chamou exatamente para fazer o que está descrito aí em Ezequiel capítulo 30. Tinha uma pessoa dentro do povo de Deus sendo gravemente oprimida. E uma grande justiça sendo lançada sobre esse irmão. E o Senhor falou comigo: Lara, eu estou buscando alguém que se coloque na brecha, tapando o muro, tapando as rupturas contra essa pessoa. Eu de manhã estava andando na terça de manhã com um cachorro na pracinha da Primavera, e são os momentos que eu tenho tido muita reflexão com Deus. Eu fico 1 hora, mais ou menos, eu solto ele da coleira, não tem ninguém lá, tem bastante verde, o Senhor tem falado grandemente comigo naquele lugar. E nesse momento o Senhor me trouxe isso aqui à mente e pediu se eu me dispuseria, porque se a gente não se coloca, a gente não se coloca na brecha por nós mesmos. Nós não falamos para Deus assim: Senhor, olha, esse aqui me coloca. Quem nos coloca é o Senhor. E se realmente é para estarmos na brecha, Ele é que vai nos fazer esse convite. E aí nós temos a opção de aceitar ou não aceitar. E eu sabia as consequências que viriam sobre mim. Mas eu tenho clamado a Deus por um amor que seja igual ao de Cristo. Porque Cristo se colocou na brecha por mim, por você. E pagou um alto preço por isso. E eu disse: Senhor, eu confio em Ti. Uma das palavras que Deus me lembrou é o seguinte: muito tem sido pregado sobre confiança na igreja, e uma das precursoras disso é você. Agora você vai ter que confiar em mim. Porque eu sabia que viria um peso sobre mim que eu não poderia suportar. Mas quem suportaria por mim? Então eu fiquei aflita, irmãos, naquele momento em que o Senhor me pediu isso, e eu disse: Senhor, eis-me aqui. Se for necessário, se é assim que o Senhor quer me usar nessa semana, então eu me coloco à disposição. Minhas mãos tremiam, meu coração se afligiu. Mas houve vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Eu coloquei na brecha coloquei em oração algumas coisas a respeito de alguns irmãos dessa igreja. E coloquei em especial um pedido que foi especial do Senhor, que foi a respeito de um irmão. E vieram outros e eu coloquei ao Senhor. Mas nessa semana eu já recebi 2 respostas por ter me colocado na brecha. Paguei um alto preço, irmãos. É uma dor terrível que só Jesus. E eu falava: Senhor, sabe por que eu vou me colocar na brecha? Porque eu tenho certeza que é o Senhor que vai me socorrer. Eu tinha confiança. E a partir do momento que eu comecei a sentir as retaliações, depois de 2 vitórias no mesmo dia, uma vitória aconteceu na terça e outra na quarta. E eu me coloquei nessa brecha, o Senhor falou comigo o seguinte: você lembra? E eu comecei a sentir dores intensas no meu corpo. Veio a palavra do rei Asa, quem se lembra? O rei Asa procurou o Senhor na enfermidade. E eu falava: Senhor, o Senhor disse que o Senhor seria meu socorro, não são os remédios. No desespero da dor, irmãos, a gente socorre os remédios. E eu tomava e vomitava. E o Senhor disse para mim: esquece, o teu socorro vem de mim. E eu falei: então eu espero, Senhor. Eu clamei desesperadamente umas 200 vezes, porque eu comecei a sentir dores fortes a partir da 1h30 mais ou menos da tarde até umas 11h30 da noite. Até umas 10h30.
E eu clamando ao Senhor, eu falava, Senhor, mas nem na tua casa eu consigo ir, não tem como o Senhor me restaurar antes para estar lá? E quantos usam dessa condição de qualquer tipo de doença para não estar? Eu clamava ao contrário. Eu queria estar aqui. E eu queria contar com vocês. E aí, eu falei, Deus, cadê o meu socorro? Eu disse que eu confiava. Eu disse para o Senhor que eu confiava plenamente no socorro que viria das tuas mãos. Cadê o meu socorro? Aí, quando terminou o culto, isso quando era já, sei lá, eu não me lembro muito bem as horas, irmãos, mas era tipo por volta de umas 10 horas da noite. Satanás começou a encher muito a minha cabeça e eu comecei a sentir ódio de mim. Por algumas vezes vindo na minha cabeça, tipo assim, mas que tolice que eu fui fazer. Será que eu escutei mesmo isso? E aí, sentindo raiva de mim influenciada pelo inimigo, eu escutei uma voz que dizia assim para mim, morre desgraçada. E aí eu identifiquei a voz do inimigo, que tendo influenciado a minha mente para que eu sentisse ódio de mim, ele queria que esse ódio, que todo inferno sentia de mim pelas vitórias que eu tinha conquistado, que eu declarasse isso para que realmente eu fosse uma desgraçada, que eu morresse. Nesta hora, eu lembrei da minha confiança e eu clamei ao Senhor. Eu falei, Senhor, eu não sei quando o meu socorro vai vir, mas eu confio no Senhor que fez o céu e a terra. E eu confio em tudo, creio muitas pedras memoriais na minha cabeça. E eu disse, Deus, eu te louvo por essa dor, porque irmãos estão sendo libertos. Nesse momento, meu socorro chegou. O meu marido. Ele chegou e falou, como você está? Eu falei, eu estou muito mal. Eu estou muito mal. É uma dor na cabeça que a sensação que você tem, ela vai literalmente explodir em pedaços. Uma pressão muito grande. E eu falei, você sabe se ajoelhar e orar? Foram só essas as palavras que eu consegui falar para ele. Então, ajoelhe e ora. Irmãos, quando meu marido se ajoelhou e orou por mim, se colocando na brecha, assim como eu me coloquei por esses irmãos, a sensação que eu tive é como se fosse a dor fosse um barbante enrolado dentro da minha cabeça. E à medida que ele foi orando, ele não orou em voz alta, ele orou em silêncio, porque eu não suportava barulho, e nem assim, claridade, nada, eu não suportava, de tão sensibilizada que a minha cabeça estava. Na medida que ele foi orando em silêncio, eu nem sabia o que ele estava orando, e nem sabia se ele estava orando, porque estava um breu, um quarto, eu só falei isso, e depois eu não vi mais o que aconteceu. A sensação é que esse barbante, que representava a dor, foi sendo retirado da minha mente. E Deus falou, receba o teu socorro em nome de Jesus. A minha pergunta hoje é, quantos estão disponíveis a se colocar na brecha pelo seu irmão? Quantos confios no Senhor estão disponíveis a passar por dores extremas por amor ao próximo? Porque foi esse o ensinamento que Cristo nos deu, não foi? Com a sua morte na cruz. Agora a questão é, muitos falam assim, olha, eu confio em Deus, vocês estão preocupados com carros, vocês estão preocupados com cavalos, vocês estão preocupados com provisões. Quando na verdade a confiança que Deus quer nos trazer é de nos levar muito mais além, são somente coisas espirituais. A igreja do Senhor Jesus é movida por coisas espirituais, e isso está diretamente relacionado com amor. E às vezes você fala, não Senhor, olha, eu confio porque esse momento que eu estou passando isso, passando aquilo, e a tua mente é tão pequena, irmãos. Tem irmão morrendo do seu lado, e você preocupado com o seu eu. Quanto que da igreja do Senhor Jesus está disponível a se colocar na brecha por um convite do Senhor, dizer, Senhor, eis-me aqui. Não é fácil, porque depois que você tem a vitória, a sensação, o registro da dor fica marcado. Da vitória, da luta que você teve com o Senhor, mas você saiu vitoriosa. Jacó foi marcado como uma lembrança. Dá medo, dá. E depois disso, muitas coisas vieram na minha cabeça, depois dessa dor extrema. Eu fiquei muito afligida. E muitos pensamentos ruins passaram na minha cabeça. E eu pensava assim, Senhor, será que vale a pena? Será que essa pessoa vai perseverar até o final?
E o Senhor só falando comigo assim, olha, não se preocupa com isso. Se preocupa com o que eu tenho pedido para você. O teu galardão está guardado comigo. E aonde está o nosso pensamento, irmãos? Com o que você tem se preocupado? Teu irmão está perecendo do teu lado e você simplesmente não enxerga? Tem olhos somente para as tuas coisas, para as tuas dificuldades? Pensa somente, fala, não, Senhor, eu confio no Senhor somente pelas circunstâncias que estão dificultando a sua vida porque você foi desobediente, você mesmo causou, e pagar aflições por aquilo que você nada teve a ver com isso. Por amor de Cristo gerado no seu coração. Porque muitos dentro dessa igreja estão padecendo aflições porque erraram no passado. Não foram sinceros com Deus. Estão passando por provas. Agora, minha pergunta é o seguinte: você suportaria passar por uma prova de aflição pelo outro, sem saber a consequência que isso teria na sua vida e no seu corpo físico? Isaías 58 é o chamado da Igreja Amor de Cristo. Não é o meu chamado, irmãos. Deus não falou para mim que eu seria única e exclusivamente parte dos 144 mil. Falou? Ou esse chamado é para uma igreja? 144 mil tem o caráter, a imagem, a semelhança, a irrepreensibilidade, o amor de Cristo Jesus. E a disponibilidade de se colocar na brecha quando Deus disser, é hora, posso te pôr, filha? E você diz, sim, Senhor, eis-me aqui. Isaías 58 fala a respeito dos separadores de brecha que o Senhor tem chamado para esse tempo. Reparadores de veredas antigas. E no versículo 15, no versículo 12, diz o seguinte: e os que de ti procedem edificarão os lugares antigamente assolados e levantarão os fundamentos de geração em geração. E chamar-te-ão reparadores de roturas ou de brechas e restauradores de veredas para morar. Irmãos, se o teu irmão tem roturas, tem brechas, se você não se colocar no lugar quando Deus te pedir, então esse corpo não é ajustado. Então esse corpo está doente e está maltratado. Se queremos que a igreja seja vitoriosa, e a igreja somos nós precisamos ter a disposição de nos colocarmos na brecha. Mas não simplesmente porque você acha que tem que ser colocado, mas Deus vai permitir quando você estiver num grau de santidade onde Ele vê que você pode suportar ser colocado ali. Eu não queria que ninguém simplesmente chegasse, Senhor, eis-me aqui, ó, me coloca nas brechas. Senhor, a questão é, me santifica para que eu possa ser instrumento de ser colocado em brechas pelo meu irmão. Me ajude a confiar no Senhor com excelência a ponto de eu não me preocupar com as consequências comigo mesmo, mas a ponto de que a vida do outro possa ser salva. E a alegria desse momento, irmãos, é depois que você passa pelo período de pressão, porque você é um escudo que foi colocado na frente do teu irmão. Então tudo que poderia vir sobre ele, que ele não suportaria, vem sobre você, porque você está em condições de suportar. Mas quem está na tua frente? Jesus. Essa é o chamado da Igreja Amor de Cristo. Chamar-te-ão reparadores de brechas e restauradores de veredas para morar. Se desviares, versículo 13, se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso santo dia do Senhor digno de honra, e se o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor assim o disse. Você sabe que essa palavra que fala, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as suas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor?
Você sabia que muitas vezes o deleitar no Senhor é suportar o sofrimento do teu irmão que ele não suportaria? Eu fiquei sabendo que a Ana pregou sobre alegria, né, na obra do Senhor. Você sabia que a maior alegria não é simplesmente ser chamada a pregar, ou ser um levita, ou estar em qualquer ministério, mas é suportar, honrando ao nome do Senhor, uma dor intensa pelo outro? Isso é deleitar-te no Senhor. É ver em você uma característica fortíssima, uma força poderosa, mesmo que estava sobre Cristo, está sendo derramado sobre a tua vida. Isso é deleitar-se verdadeiramente no Senhor. Não é simplesmente trabalhos de honras, de microfone ou de holofotes. Mas os que são verdadeiramente de Cristo padecem por amor do outro, assim como Cristo padeceu por amor de nós. Isso é deleitar-se verdadeiramente no Senhor. É você dizer para ele: Senhor, obrigado por ter me dado coragem de dizer a ti, eis-me aqui, de ser colocado na brecha, de sofrer o que eu sofri, mas olha lá, Senhor, o que aconteceu. Famílias restauradas, ímpios destroçados que estavam agindo impiamente contra um justo. Esse sentimento, irmão, quem tem é quem se permite, quem tem buscado santidade e negado o seu próprio eu e confiado absolutamente em Deus. Abre a tua Bíblia. Jeremias. O Senhor pediu para lembrar uma promessa que Ele fez a nós. Eu não me lembro exatamente quanto tempo o Senhor fez essa promessa à igreja, mas Ele pede que eu a lembre. E essa promessa, ela é tremenda. Quando eu estava lendo o livro de Jeremias, o Senhor falou muito comigo a respeito das características desse profeta relacionadas com a minha vida. Eu vou ler até algumas para vocês, e depois eu vou falar para vocês o que Deus falou com relação à igreja. Jeremias, profeta das lágrimas, era um homem com uma mensagem severa, mas de coração sensível e quebrantado. Seu espírito sensível tornou mais intenso o seu sofrimento, à medida que a palavra de Deus ia sendo repudiada por seus familiares e amigos, pelos sacerdotes e reis. Embora fosse solitário e rejeitado durante toda a sua vida, Jeremias não deixou de ser um dos mais ousados e corajosos profetas. Em toda a história da raça judaica, nunca houve semelhante exemplo de intensa sinceridade, sofrimento sem alívio, proclamação destemida da mensagem de Deus, intercessão incansável de um profeta em favor do povo, como se observa o ministério de Jeremias. Mas a tragédia de sua vida foi esta: pregava a ouvidos surdos e só recebia ódio em troca do amor aos compatriotas. O Senhor falou isso a respeito de mim. Falou: Laura, você tem exatamente o mesmo propósito que Jeremias teve. Aí eu falei assim: Senhor, mas aqui está escrito que ele pregava aos ouvidos surdos e só recebia ódio em troca do amor aos compatriotas. Ele falou: é exatamente isso que vai acontecer com 144 mil. Opa, então Deus estava falando as minhas características somente? O que vai acontecer quando nós pregarmos a verdade sobre os 144 mil? Sobre o sábado do Senhor, sobre a terceira mensagem angélica? Vão nos amar? E vão dizer: louvado seja o nome do Senhor, porque Deus levantou um povo que restaura a verdade? Que se coloca na brecha? Que coloca o povo a andar nas veredas antigas? Não. Qual que é o nosso final? Há um decreto de morte para mim e para você? Porque nós falamos a um povo surdo de ouvidos e só recebia ódio em troca do seu amor. E ele era um exímio intercessor. Irmãos, se vocês não entenderem,
se vocês não se posicionarem e se não se permitirem viver essas experiências agora com o Senhor, vou dizer uma coisa para vocês, jamais chegarão a ser 144 mil. Não é o tempo, irmãos, de olharmos para nós mesmos. Não é tempo de justificarmos nada ao Senhor. Mas é tempo de nos posicionarmos e dizermos: Senhor, estão aqui os separadores de brecha. Usa-nos no modo, no tempo em que o Senhor achar que é necessário. Essa semana também, louvado seja o nome do Senhor, eu meditando no Senhor, ele falou uma coisa comigo. Vocês lembram o acampamento que o pastor fez o Francisco falar os 10 mandamentos? Logo em seguida, o Senhor nos trouxe a verdade sobre o sábado, e aí desvendou todo o Apocalipse. Naquele momento eu falava, gente, 10 mandamentos? Tipo, o pastor está meio doido. Nesse acampamento, o pastor, qual que é a pregação do pastor quando ele abriu o acampamento? Ele falou sobre o missing. E na hora que ele estava pregando, eu falava, gente, o que ele está falando? Missão? Será? De novo, a mesma ideia. E aí essa semana eu tenho me colocado muito à disposição do Senhor, irmãos, e eu tenho entregado a vida mesmo. O Senhor pode tirar tudo. E agora eu confio. E o Senhor começou a me dar estratégias de evangelização para a igreja. Eu não tive tempo de conversar com a liderança a respeito disso. Então, primeiro eu vou conversar com eles separado, depois a gente passa para vocês. Grandes coisas vai fazer o Senhor, assim como Ele fez. E a relação foi tremenda. Lembra quando o pastor falou, Laura, sobre os mandamentos? Você falou, quê? Lembra quando ele falou sobre missões? Você falou, quê? Nós vamos começar a ser retirados da nossa zona de conforto, irmãos. Se vocês não estiverem preparados, vai voltar muita gente. Porque Jeremias fala para o povo de Deus, tá? Esse tempo aqui, ó, o livro todo de Jeremias, é Jeremias alertando o povo. Olha a idolatria, olha a iniquidade, olha, que o Senhor vai agir. Aí ele botou profetas, no capítulo 23, dizendo, profetas que diziam, entre aspas, do povo de Israel, ser do Senhor, dizendo, paz, segurança, nada vai acontecer. E Jeremias se levantava com uma palavra contrária dessa, e ele era odiado de todo mundo. O que aconteceu? Não deram ouvidos e foram levados ao cativeiro da Babilônia por 70 anos. Esse momento que nós vamos ler agora de Jeremias, no versículo 33, é depois do cativeiro, onde todas as cidades de Israel, onde Jerusalém tinha sido destruída, não havia homens, os muros tinham sido derribados. E o Senhor promete uma restauração. Jeremias 33, aí veio a palavra, todo mundo abriu? Jeremias 33. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo, ele estava como? Ele era livre? Estava preso. Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isso, para o estabelecer o seu nome. O que é o nome do Senhor? É o seu caráter, os 10 mandamentos. É o Senhor. E ele diz para a igreja, versículo 3, clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aí aqui no versículo 4 ele vai falar, né? Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre as casas dessa cidade, e sobre as casas dos reis de Judá, que foram derribadas com os trabucos e a espada. Por quê? Porque quando Deus dava a palavra de exortação através da boca do profeta Jeremias, eles não aceitavam. Eles aceitavam a boca dos profetas que diziam, olha, paz. Se vocês quiserem, está no versículo, só anota aí para depois vocês verem lá, tá bom? Jeremias 23, 17. Esse capítulo de Jeremias 23 tem que ler inteirinho, vocês vão ficar abominando. E Jeremias 6, 14. Que eram os profetas que declaravam paz num tempo onde não havia paz. Então, tudo foi destruído. Jerusalém, os muros, e precisavam de todas as coisas serem refeitas. Isso acontece através da vida de Neemias.
que é alguém levantado para reerguer os muros. Vocês lembram disso? Aqui era Jeremias profetizando o que pela mão de Neemias ia acontecer. Então, versículo 6. Se vocês se clamarem a mim, se vocês voltarem a mim, se vocês se colocarem no propósito qual eu coloquei, determinei para vocês, de se colocarem na brecha, tirar todo o pecado, toda a iniquidade do meio de vocês. Olha o que o Senhor fala no versículo 4. Eis que eu farei vir sobre ela, sobre essa cidade, a cidade de Jerusalém, Israel de Deus, sobre a minha vida. Versículo 6. 33, 6. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e o sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio. E os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim e transgrediram contra mim. E a cidade de Israel, de Jerusalém, me servirá de nome, de alegria, de louvor e de glória, e entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, e espantar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhes dou. Versículo 14. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Amém? O Senhor está falando, eis que vem dias que o Senhor, eis que vem dias, diz o Senhor, que cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel e à casa de... Ele vai cumprir? Sobre todos que estão sentados aqui? Ou sobre aqueles que se colocarem nas brechas para cumprir os propósitos que Deus tem nos pedido. Irmão, para de chorar no altar do Senhor, de se lamentar pela situação que você mesmo se colocou, pela tua desobediência. E começa a chorar e clamar ao Senhor para que você possa ser um instrumento de rupturas de brechas, se colocar na brecha pelo teu próximo e regozije-se realmente naquilo que é deleitoso para o Senhor. Aprenda a saber o que é deleitoso aos olhos do Senhor. Deixa você ser participante, se permita ser participante daquela alegria que sentia Jesus quando estava sendo crucificado por mim e por você. Ele estava lá não foi porque ele cometeu algum pecado. Ele estava lá porque Ele decidiu nos amar, Ele nos escolheu. E que nós, como igreja, possamos decidir escolher o nosso irmão e ser reparadores de brechas em favor dele. Porque ele sendo vitorioso, irmão, você é vitorioso, a igreja é vitoriosa. E você vai sentir o prazer e entender a glória que Cristo sentiu naquele momento de dor ali na cruz. Quando todos falavam, desce daí, você não é Jesus, você não é o Filho de Deus, então livre-se a si mesmo. E aquilo justamente seria a nossa perdição. E Jesus sabia disso. E o que fez? Ele permanecer ali, foi o amor. E é o que deve fazer-nos permanecer na brecha e fazer com que nós suportemos o peso uns dos outros. Ajudar a carregar a carga uns dos outros. Mas daqueles irmãos que não querem nada do Senhor, e o Senhor sabe muito bem, porque Deus tem falado, e muitos têm rejeitado, se colocarem no exato lugar que Deus pediu, com esses Deus jamais vai permitir que você seja um reparador de brechas. Amém? Essa música que nós vamos começar a nossa adoração fala sobre para viver a restituição. Pastor, põe a letra para mim, por favor. Essa música eu recebi quando eu fui pregar sobre confiança pela segunda vez a respeito da entrega total do coração. Eu recebi aquela música Confiança, vocês lembram? E recebi essa música também. E Deus falou muito ao meu coração, e essa música diz assim, ó, me escolheu, colocou em minhas mãos forças para reconstruir. O reparador de veredas antigas, aquele que se coloca na brecha, ele é um construtor. Tudo aquilo que o inimigo derrubou, toda a doutrina de Satanás que foi colocada dentro da igreja, ele vem
e se coloca como um pedreiro. Ele desfaz tudo e reconstrói tudo de novo. Para erguer os muros que caíram, edificar a casa que agrada o teu coração. Eu vou, não importa o tempo que durar. Tenho promessa e eu vou continuar, pois este é o caminho para o novo tempo. Eu não desistirei, em meio às cinzas, vou me levantar para viver a restituição, reconstruir, pois é obra das tuas mãos. Restaurar as portas e edificar, e viver a glória da segunda casa. Qual que é a glória da segunda casa? Se a gente comparar, qual foi o primeiro templo erguido? Hoje eu estou péssima para falar, erguido. O templo de Salomão. Era riquíssimo em ouro. Nunca houve um templo como aquele. Era um templo de glória. Mas ele foi destruído. E aí, no tempo de Neemias, foi erguido o segundo, mas não podia se comparar. A glória, em termos de riqueza, com a da segunda casa, com a da primeira, era incomparável. Por isso que, acho que quando a Simone pregou, tinha um versículo que falava que os anciãos quando ficaram sabendo que ia reconstruir o templo, eles ficaram muito felizes. Se alegraram demais, junto com os jovens. Mas quando eles viram o templo pronto, eles começaram a chorar. Vocês lembram disso, desse versículo? Por que eles começaram a chorar? Porque eles fizeram uma comparação entre o primeiro e o segundo, e era incomparável em termos de riquezas materiais. Mas Deus estava tratando com o povo em termos de riquezas espirituais. Não tinha como se comparar a glória da segunda casa. Por quê? Porque no segundo templo houve a manifestação do Filho de Deus. Foi quando Jesus veio à Terra pela primeira vez. E nesse mesmo templo da segunda casa vai haver a manifestação da segunda volta de Cristo. Sim ou não? Deus está reconstruindo o nosso templo. E esse templo, que não é feito por mãos humanas, mas pelas mãos de Deus, que sou eu, que sou você, está sendo reconstruído. Então, ele é riquíssimo e ele é poderoso. Deixa Deus se mover na sua vida. Não tenha medo do preço que você vai pagar. Porque a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Nós estamos vivendo esse tempo. E se você não se colocar no posicionamento que Deus quer que você se coloque, você jamais vai viver a glória da segunda casa. Amém? Quando você adorar o Senhor através dessa música, faça disso como uma profissão de fé. Porque o Senhor não falou só para mim. Ele falou para mim. Mas se Ele mandou trazer para a igreja, Ele está falando para cada um de vocês. Eu escolhi cada um de vocês. E tenho derramado sobre cada um de vocês forças para reconstruir. Porque isso é obra das mãos de Deus em nós. Que você levante e dê o seu grito, seu alarido, a sua trombeta, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Me prepara. E quando o Senhor vê que eu tenho preparo suficiente, me coloque em quantas brechas for necessário para ajudar o meu irmão a ser vencedor assim como eu. E aí, quando a tua igreja estiver forte, Senhor, nos envia para falar sobre a terceira mensagem evangélica, porque nós não vamos enfrentar uns aos outros. Nós vamos enfrentar um Israel caído, que foi como o pastor leu lá de Oséias, lá de fora, que vai querer nos matar e nos destruir. Amém? Vamos adorar o Senhor.